A geografia de nosso país, Brasil, é uma das mais relevantes desse nosso mundo. O Brasil apresenta grandes estruturas como as regiões Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim, todas essas regiões. O grande marco predominante no nosso país, Brasil, foi a marca das grandes revoltas que tivemos aqui no nosso país, certo? O Brasil, ele possui até os dias atuais uma grande relevância tanto no poder político quanto no poder econômico e social. O Brasil, ele pode se dizer que é um dos países que tem maior grande liderança em relação à economia e na educação. Na educação poderemos destrinchar o modo de como o Brasil atua nesse cenário questionado. Hoje iremos tratar de 3 fatores que levam a crer que o Brasil, nos próximos anos, será uma das maiores potências mundiais. Isso se já não estiver perto. Eu sou o Fernando Silva Tube e hoje a gente vai não só destruir e desbravar todos os mistérios do Brasil. Sejam bem-vindos ao quadro Silver Curiosidades. Brasil. Para ser necessário a gente fazer essa viagem no tempo, a gente volta no ano da colonização do Brasil. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral, quando chegava na cidade, onde fica a atual Bahia de hoje. Enfim, todo aquele processo de colonização que foi feito por essas pessoas. E o Brasil teve 2 produtos que naquele período havia demais, que era a produção do pau-brasil, o nosso pau que representa esse nosso país, que naquele tempo era em grande abundância. O Brasil naquele período, quando foi colonizado pelos portugueses, houve aquela guerra entre os portugueses e brasileiros, entre os indígenas também. E uma grande forma que representava naquele tempo, lá na Europa, era a falta de tinturas para suas roupas. Todas eram brancas, rústicas e bem feitas. E o pau-brasil, tinha-se a tintura vermelha, que eles usavam para levar lá para a Europa, para tingir essas roupas aí. Tudo isso, representa que o Brasil, naquele tempo, era um grande poder econômico e social. Depois a gente passa mais à frente, porque isso é conteúdo de história e de colonização, a gente passa um pouquinho mais à frente, no período em que o Brasil é governado por Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Eu posso resumir. Getúlio Vargas foi um grande representante, o primeiro presidente idealista que defendeu seus direitos e tentou melhorar e retrazer o Brasil para a situação social e política. Voltando um pouquinho mais atrás, no tempo que havia os coronéis e os barões que governavam o nosso país, naquele tempo da escravidão, haveria a inconfidência do ouro, ou seja, uma crise no ouro, mercado que era envolvido com o ouro. Depois passou a ser a cana-de-açúcar ser o principal produto exportado do país. E voltando para o assunto Getúlio Vargas, a gente pode definir que ele idealizou todos os seus projetos relacionados a esse país, um momento em que estava havendo uma guerra, É tanto que ele se suicidou-se. Matando-se, por causa das pressões que foram feitas pelas autoridades daquela época. Um contexto, que também entra o país Brasil é o contexto como eu posso dizer, da Revolução Industrial, que, como a gente sabe, foram 3 revoluções que a gente está vivendo nos dias atuais, A primeira revolução ocorreu na Inglaterra com o surgimento das máquinas a vapor, que carregavam passageiros e carregavam cargas. Na segunda foi o desenvolvimento do carro, enfim, dessas coisas automobilísticas. E na terceira foi o desenvolvimento da tecnologia, invenção da internet, enfim, tudo isso e tudo mais.
Enfim, tudo isso mostra que o país, nos próximos tempos, depois da terceira revolução industrial, que era nesse período, a gente teve grandes representantes. Depois passou Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, enfim, esses representantes que tentaram mudar o cenário do país do Brasil. Falando um pouco agora da questão sócio, né? Já falei de política, né? A questão da sociedade brasileira, né? A gente sabe que um país, né? Ele tem dois métodos, né? Ser igualitário, né? Ter igualdade de gênero e alguns do mundo, né? São países socialistas. Enfim, tudo isso faz com que o Brasil, tendo o domínio atual de grande tecnologia, de grandes invenções, a gente usa isso a favor nosso. Não irei me prolongar muito, certo? Essas são algumas curiosidades, né? Enfim. E o Brasil, no futuro, teria uma grande progressão, né? Com parte da questão da economia, né? Da agricultura, né? Que é o grande foco principal, que é a produção de cana, né? Enfim, dessas coisas aí que o mercado monetário visa, né? E o nosso país, Brasil, a gente percebe que a cada vez as coisas vão ficando mais caras e mais caras, né? Gasolina aumenta, abaixa, assim vai, oscilando tudo aquilo que faz com que o Brasil, né, vá ficar desse jeito. Bom, galera, esse é o quadro Silver Curiosidades, espero que tenham gostado, certo? Uma discussão rápida, né? Se você for novo no canal, seja bem-vindo a um dos quadros de super explicações. Se você for novo, desce aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de inscreva-se, é de graça, não paga nada, inscreva-se, ative o sininho de notificação, dê like nos vídeos para que meus vídeos fiquem lá na ponta dos recomendados. Por que dá like? Porque se você não der like, o YouTube vai entender que você não está gostando dos conteúdos. E se você não der like, na próxima notificação de vídeo que eu postar, você não vai receber. Então você tem que dar um like. Por favor, dá like. A meta de like para esse vídeo, eu vou deixar uma meta básica de 7 likes. Eu vou deixar 7 likes. É a meta baixa para esse vídeo. 7 likes. E siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, meu Snap. Espero que tenham gostado deste quadro aí, né? Seja curiosidades, né? Em relação ao nosso país, Brasil. Questões sociais e políticas, né? Enfim, valeu e até o próximo Silver Curiosidades. Fui!